Se eu te perguntasse hoje, no que você investiria seu dinheiro? Uma empresa que paga ótimos dividendos, que distribui grande parte dos lucros dela, ou você investiria em uma empresa que não distribui quase nada, que distribui o mínimo que ela tem de lucro? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos lá! Se você tem dúvidas sobre isso, na verdade fique tranquilo, porque não existe resposta correta, tá? Mas existe sim uma questão de valores e crenças. Por quê? Warren Buffett, por exemplo, ele acredita que você não tem que investir nas empresas que são ótimas pagadoras de dividendos. Warren Buffett acredita que você precisa investir nas empresas que distribuem o mínimo possível. E eu concordo com ele em quase tudo que ele diz em relação a isso. Porque para pensar, se você investir em uma empresa, tá, que distribui todo o lucro dela, como que ela vai investir para crescer? É muito difícil, porque se ela pegar todo esse dinheiro que ela tem de lucro e distribuir para os acionistas, você está impedindo o crescimento dela. Então vai ser muito difícil ela sair do lugar. E aí eu, particularmente, acredito que quando você não cresce, você acaba diminuindo. Então não faz parte, geralmente, do que eu busco, o que eu leio e, enfim, o que eu cultivo, tá? Então, se você vai investir em alguma empresa, você tem que pensar no quê? No futuro. Você tem que pensar na projeção dela. Então, se ela distribui parte pequena do lucro dela, obviamente ela tem que investir esse outro dinheiro que ela não distribui em projetos próprios, né? Só que, óbvio, não existe o mais recomendado. Existe questão de cenário, existe questão de empresa. Por quê? Imagina uma empresa do setor elétrico, por exemplo. É uma empresa que já atende um espaço pré-definido, né? Imagina uma empresa que atende São Paulo, por exemplo, distribui energia aqui em São Paulo. Poxa, é difícil ela sair de São Paulo. Ela geralmente tem esse contrato firmado, ela não vai conseguir aumentar muito o tamanho dela, porque já existe uma população limite, né? Então, não tem muito o que ela fazer com o capital dela, né? Então, justamente por isso, as empresas do setor de energia são uma das maiores pagadoras de dividendos, porque ela pega esse excedente, distribui para os acionistas, tá? Então ela acaba dando uma espécie de renda passiva. Agora imagina uma outra empresa no setor de varejo, tá? Uma empresa que está o tempo todo fazendo fusões, aquisições, está usando dinheiro para investir em novos projetos, etc. Essa empresa não costuma distribuir tanto dividendo ou tanto lucro, porque geralmente quando ela investe num negócio próprio, ela vai ter uma remuneração sobre esse capital maior do que a gente investir numa renda fixa, tá? Então, se essa empresa tiver uma remuneração de 30% sobre o capital dela, poxa, vale muito mais a pena ela deixar o dinheiro lá na empresa e investindo para ela crescer mais, né? Então, quando você compra uma ação, nunca esqueça, você virou sócio da empresa. E quando você vira sócio da empresa, você quer o que é melhor para ela. Porque se ela crescer, você vai agregar valor para a empresa, né? Você vai ter uma valorização do seu capital. Essa empresa vai crescer cada vez mais. Porque se ela investe em uma nova loja, que começa a vender mais e dá lucro, ela pega esse lucro, investe novamente em uma nova loja, que dá lucro de novo, que investe em várias outras. Então é os juros compostos trabalhando para você. Agora, quando ela distribui isso, você perde o crescimento, né? E se você perde o crescimento, não faz sentido. Então você tem que procurar o que melhor representa o seu momento de vida. Então, se você for uma pessoa bem mais velha já, você obviamente vai buscar empresas mais consolidadas, empresas que não têm muito um porquê de investir nelas mesmas, porque elas não têm muito mais mercado, elas chegaram próximo do limite delas. Então, elas vão distribuir grande parte do capital, tá? Então, consequentemente, a ação tende a não variar muito, tá? Ela tende a variar geralmente os índices de inflação, etc. Só que ela te distribui um lucro, que geralmente é constante. São as empresas que já estão numa fase de amadurecimento muito mais avançada. Por outro lado, se você quer buscar uma empresa que tem um forte crescimento, que vai realmente multiplicar seu capital, geralmente você vai procurar pelas empresas que não são boas pagadoras de dividendos. Então, quando alguém te falar sobre uma empresa conservadora que paga bons dividendos, geralmente se questione se realmente isso é para você. Porque na maioria das vezes isso não é. Porque quando a gente está investindo na Bolsa de Valores, a gente está procurando uma empresa que consiga rentabilizar o nosso capital,
melhor do que a gente consegue em uma renda fixa, tá? Então, se você for investir uma renda fixa hoje e ganhar 10%, 11%, 15%, tanto faz, quando você investe no mercado de renda variável, a empresa que você escolher precisa conseguir remunerar o seu capital acima disso. Na verdade, bem acima disso, porque você está correndo um risco mais elevado. E se isso não for acontecer, não vale a pena. Por isso que às vezes você precisa olhar para os dividendos passados, porque muitas vezes as empresas que distribuem dividendos, elas ficam muito próximas da renda fixa, só que apresentam um risco de mercado muito maior, tá? Então a ideia aqui é só você refletir e desmistificar essa questão de que as empresas que pagam mais dividendos são melhores para a sua carteira. Tudo bem? Eu sou o Thiago Nigro, espero que eu possa ter agregado para você hoje e se inscreva aqui no nosso canal, curta o nosso vídeo. Se tiver qualquer dúvida, é só perguntar aqui embaixo que eu vou te responder com todo prazer novamente. Tudo bem? Te espero na próxima semana. Até lá!